Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Criptomoedas e Cibersegurança. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui iniciar com a análise do Bitcoin e criptomoedas e temos o Bitcoin aqui no semanal, né, que praticamente ele buscou os 98 mil dólares. Então, os impacientes que durante a queda, durante a guerra tarifária, se desesperaram, venderam, ele já vem aqui subindo. O que acontece? Quando a gente tem uma tendência de alta, né, o mercado ele faz esse movimento aqui que eu chamo de ABC corretivo. A, B e C corretivo. Bate ou fica próximo da 89, às vezes vem antes da 89 e depois volta a subir. Então uma tendência de alta, ela se caracteriza por isso, né? Vai subindo, bate lá na média exponencial 89, ou próximo dela, pode ser uma correção menor, e volta a subir. Em outras palavras, o mercado sobe, congestionando, sobe, congestiona, e os impacientes que saem durante essa queda simplesmente perdem no longo prazo e até médio prazo, perdem muito dinheiro. O que aconteceu aqui no Bitcoin no gráfico semanal? Ele rompeu esse topo confirmado deste pivô de baixa, deste ABC corretivo, de uma tendência de alta que faz esses ABCs corretivos e depois continua a subir. Ao romper, principalmente com o Marubozu, que é um candle cheio, o topo confirmado de um pivô de baixa, ele neutraliza esse pivô de baixa, onde aumenta a probabilidade de novos pivôs de alta sucederem. Se eu tenho um pivô de baixa intacto, a chance de fazer um pivô de alta e começar a subir com mais pivôs de alta é mais difícil. Mas quando um pivô de baixa está neutralizado, e isso ocorre, uma das ocorrências que fazem o pivô de baixa ser neutralizado é o rompimento legítimo do topo confirmado, deste topo confirmado aqui, do pivô de baixa. Mais do que 50% do corpo do candlestick fechou acima, e além disso fechou com o Marubozu, que é um candle de força, justamente rompendo o topo confirmado deste pivô de baixa. O mensal do Bitcoin, ele se encontra com uma certa fraqueza pelos sinais Eagle, pela metodologia Ultimate Eagle Signal, ele fez o sinal Eagle e cada sinal Eagle que ocorre tem probabilidade de pelo menos 3 ondas de alta ocorreu. No momento denota fraqueza, mas a gente tem que se lembrar do S&P 500 que também deu esse sinal de fraqueza e subiu mais, né? Teve mais alta mesmo durante o sinal de fraqueza e depois o S&P 500 ele desabou lá de cima. Então quando tem um sinal de fraqueza não necessariamente fará topo aqui. Ele pode dar mais explosões de alta a seguir, né? E às vezes também tem a falha do método gráfico que indica a fraqueza, mas mesmo assim continua em alta, ou então faz um ABC corretivo um pouco mais acima e faz um ABC corretivo curto, pequeno e depois bomba. Nós não podemos considerar somente os gráficos para considerar que um mercado ele vai subir ou não. Eu tenho que considerar os gráficos, mas eu tenho que também analisar o que economicamente vem sucedendo que pode validar ou invalidar o que o gráfico denota. Então assim, um ABC, quando a gente tem aqui o mensal do Bitcoin indicando fraqueza para fazer o ABC corretivo, a gente tem que se lembrar que esse ABC corretivo pode ser gigante, ou seja, pode voltar para a média 89, voltaria aqui para próximo de 35 dólares o Bitcoin no mensal.
Eu acho isso improvável. E o ABC corretivo pode ser pequeno, ou uma pequena congestão aqui, e depois volta a bombar, dá um sinal Eagle de continuação e faz aquelas 3 ondas de alta ou mais, se existir força para fazer mais ondas de alta. A probabilidade é fazer um ABC corretivo pequeno, ou seja, a gente está na terceira onda aqui com fraqueza no gráfico mensal, mas existe probabilidade de fazer mais algumas ondas de alta. Quando ocorrer o ABC corretivo, tende a ser pequeno. Por quê? Fundamento do refúgio usando o Bitcoin contra a crise financeira. Então a tendência de alta tende a continuar. O ciclo de Benner, ele acertou muitas crises e ele diz que haverá uma crise no começo de 2026, final de 2025. Já está ocorrendo, na realidade, uma grande crise. E em crises, o dinheiro se refugia naquilo que é seguro. Em primeiro lugar, a gente tem o ouro. Então, investir em ouro já era para você estar investindo em ouro há muito tempo, comprando ouro há muito tempo, mas ainda dá tempo de comprar ouro. E o dinheiro tende a se refugiar no ouro também. Mas hoje existe o Bitcoin. Antigamente não existia Bitcoin em criptomoedas. Então o dinheiro tende a se refugiar nas criptomoedas e no Bitcoin também. Ou seja, a gente tem aquele gráfico famoso do Bitcoin que faz, 3 candles de alta e 1 de baixa. 3 candles de alta e 1 de baixa. Embora, então seria 3 anos de alta, depois do terceiro ano você vende tudo ou vende uma parte porque vai cair, vai ter crise. Os padrões mudam e no Bitcoin não é diferente, tende a mudar. Então eu acredito que não vai ter um terceiro ano de queda por conta da crise e por conta do dinheiro estar se refugiando no Bitcoin e ouro e metais. Tende a ter altas, talvez mais 1 ou 2 anos de alta no Bitcoin, mas o Bitcoin está muito caro, ele custa $100 mil dólares cada Bitcoin. Para ele chegar a $1 milhão cada Bitcoin, tem que entrar 20 trilhões dentro do Bitcoin. Não é fácil acontecer isso, não é do dia para a noite que vai acontecer isso. Então tende a ocorrer 2 anos de alta no Bitcoin, mas vai ser valorização pequena. Não espere valorizações de 1.000, 2.000% no Bitcoin, pelo preço que ele está. Porque quanto mais caro ele fica, mais difícil é ele subir. Agora você tem altcoins e tokens, principalmente criptomoedas de privacidade, e principalmente a Monero, esta sim tende a receber um market cap gigantesco estratosférico e realmente valorizar milhares de %. E eu acredito que nesse período a Monero já bombou, tá? Ela já se desenvolveu significativamente, mas ela tende a ser uma demanda para ser usada para privacidade. Então, por exemplo, eu já coloquei aqui no meu Twitter, que um pai de um milionário de criptomoedas foi resgatado pela polícia francesa. Se inscreva no meu Twitter, Telegram e Facebook. Ao longo da semana eu coloco notícias e insights de vários ramos, criptomoedas, cibersegurança, etc. lá. Links na descrição. Então, o pai de um milionário de criptomoedas foi resgatado pela polícia francesa após sequestro. Então, cortaram um dedo dele, visando conseguir as seeds das criptos. Não adianta você ter hardware wallet. Ninguém pode saber que você é milionário em criptomoedas. Se souberem, vão te sequestrar. Então, eu sou uma pessoa da área da privacidade e segurança online, e a parte de cibersegurança minha é focada em anonimato absoluto e aniquilação de rastros. Então o meu foco e a minha especialização é nisso, certo? Eu desenvolvi métodos novos, soluções novas para isso. Então são muitos anos estudando isso. E o curso Ultra Anonimato Red Pill, ele ensina os setups necessários para que você seja realmente anônimo. Não adianta só usar Monero. Além de usar Monero, você tem que usar várias táticas de anonimidade
para aniquilar todos os metadados e você não estar dentro de suspeita de nada, de nenhuma movimentação financeira das que você deseja esconder. Para qual finalidade? Para evitar isso aqui. Para evitar isso aqui. Não importa o país que você esteja, você não pode revelar que você... Claro, né? Se você trabalha com uma empresa de cripto, uma exchange, você vai ter que se expor, você vai ter que mostrar que é dono dessa exchange, etc. Mas se você pode evitar dizer que você está envolvido com criptomoedas, mexe com criptomoedas, você tem que se esconder, porque o que é invisível não pode ser atacado. Se esse milionário de criptomoedas, o filho dele fosse invisível no que diz respeito a ser milionário em criptomoedas, o pai dele não teria perdido um dedo. Ele perdeu um dedo, passou por uma situação traumática, e é isso que tem de acontecer em todos os lugares do mundo. O Pix, quando você tem o Pix, você tem lá 1 milhão na sua conta. O bandido, se ele sequestrar você, ele não vai conseguir em um dia sacar 1 milhão de reais. Ele teria que ir no banco com você armado, entrar armado com você, render todo mundo dentro do banco para sacar esse 1 milhão. E é claro, ele seria pego, não daria certo isso. Agora, com criptomoedas não, ele pega você, é descentralizado, o Bitcoin é descentralizado, criptomoedas é descentralizado. Basta um clique e ele vai conseguir sacar esse 1 milhão de Bitcoin e sumir com os Bitcoins. Claro, né? Bitcoin é uma criptomoeda de blockchain aberta, esses Bitcoins vão ficar manchados. Porém, vai ser difícil também pegar a pessoa, etc. E tomar os Bitcoins de volta. Então, criptomoedas é diferente. É necessário ser anônimo para você se proteger, senão você vira um alvo. Certo? Não interessa se é contra a lei, se a lei diz que você tem que informar para a Receita, etc. Se você informa para a Receita de um certo país que tem verde e amarelo na bandeira, funcionários criminosos dentro da Receita, dentro do INSS, eles vazam CPF, eles vazam todas as suas informações, eles vendem, certo? E ganham dinheiro por fora com esta corrupção. Então você não pode, tem que tentar não deixar eles saberem disso. E uma das maneiras é realmente você ser invisível. Então a questão é obrigatório em certos países você informar a Receita o quanto de criptomoedas você tem. Você informa e você vai ser sequestrado. Mas é lei, é seu dever informar. Se você não informa, para legítima defesa, você estará cometendo um crime, mas você vai evitar o sequestro. Daí a escolha é sua. É uma questão de legítima defesa você esconder o quanto de dinheiro você tem em criptomoedas, porque se souberem vão sequestrar você, você corre risco, tá? O Michael Saylor comprando mais Bitcoin, então o pessoal desesperado porque o mercado caiu, muita gente fazendo food do Bitcoin porque ele caiu, o Bitcoin e as criptomoedas vão cair 30%, 50%, e os pacientes recebem toda a riqueza dos impacientes. Então, pessoal, a Monero, ela é uma das criptomoedas, site sem KYC, como a NanSwap, tinha uma outra que era 100% Tor, eu acho que é EXCH, o nome dela, ela fechou porque começaram a perseguir os envolvidos nela, e permitia trocar Monero por outras criptomoedas. Então o sujeito tinha lá 10 e 100 bitcoins, ele quer gastar 1 bitcoin, então ele meio bitcoin ou 0.3 bitcoin, então ele trocava 0.3 BTC por XMR e gasta a XMR, né? Então quando ele for nas lojas, quando ele for comprar as coisas de outras pessoas, né, seria 0.3 Bitcoin, só que em Monero. E os 100 Bitcoins que ele tem fica escondido. Então sites como esses estão bombando, explodindo realmente
em pessoas vindo aqui, porque você não precisa cadastro, você não precisa login, você não precisa de nada, é só vir aqui no site e trocar. Funciona. Hoje o mercado de criptomoedas está com uma liquidez absurda, então você consegue trocar 5 dólares, né? 2 dólares. Antigamente isso era impossível, há 5 anos atrás. Fazer swap em carteiras de criptomoedas, como o Exodus, por exemplo, né? Exodus, Trust Wallet, etc. Você não conseguia por menos de 100 dólares. Hoje, com 2, 3 dólares aí em Bitcoin, ou apesar que você vai ter que pagar as taxas do Bitcoin, mas com esses valores pequenos você consegue trocar, porque o mercado está ganhando liquidez. E a taxa de swap é mais barata do que P2P. Você consegue 2%, 1,5% de taxa de swap de uma cripto para outra. Em P2P aqui no Brasil você vai pagar até 7%. Então, P2P é para Pix, para transformar em Monero ou em Bitcoin. Porque trocar cripto por cripto não compensa com P2P, não tem jeito. A não ser que seja para pagar boleto, conta, etc. Né? Mas para trocar uma cripto por outra é muito caro. P2P do Brasil não tem tanta liquidez, então ele tem que cobrar essas taxas, etc. 7%, 5%, etc. É muito caro mesmo. Tem alguns que cobram 3% que eu conheço. Só que opera com Solana, né? Que é uma rede ruim, na minha opinião. Então, pessoal, eu também nas minhas análises sobre o Monero, eu alertei sobre o sinal Abismo Dinamite. Então, 100% pelo gráfico, é possível detectar o sinal Eagle, o fractal da morte ocorrendo, e quando ocorre o fractal da morte, existe a probabilidade do ABC corretivo. Certo? Então, ocorreu um ABC corretivo aqui, e mesmo essa tentativa de queda, né, ela não deu um sinal Eagle de credibilidade para continuar a queda, indicava um ABC corretivo para culminar na grande tendência de alta, estabelecendo que essa probabilidade ela vem de um fundo, ou seja, no fundo do poço, lá na queda, ocorre essa probabilidade. Bem difícil de acertar. Aqui deu o sinal, eu alertei sobre isso, da Monero contra o Bitcoin, e fez o ABC corretivo de novo, voltou. Se ficar acima da 89, entra em tendência de alta contra o Bitcoin. Contra o Ethereum, isso aqui já ocorreu na Monero, tá? Isso aqui já ocorreu na Monero contra o Ethereum. Ó, explosão absurda contra o Ethereum, né? Uma explosão insana contra o Ethereum, surreal. Então, assim, por que a Monero está explodindo muito? Porque é uma questão de segurança, como aquele caso do sequestro que eu falei para vocês. É o fundamento da segurança. Para eu ter segurança com cripto, eu tenho que esconder minhas criptos. Com Monero você esconde. E você pode usar Monero para não manchar as suas criptomoedas de blockchain aberta em CoinJoins e em mixers. Porque mixers e CoinJoins não anonimizam as suas criptomoedas. Agora, quando você troca por Monero, você está numa rede 100% fungível, absolutamente anônima. Então, já estão usando Monero para se protegerem. E vão acabar ficando com o Monero justamente porque ela funciona. As pessoas vão usar Monero para se proteger do total de bitcoins que elas têm. Vão ver que a Monero funciona, elas vão cair dentro da Monero, vão comprar muita Monero por conta da demanda de privacidade. Tá? Então tende a crescer muito essa criptomoeda, 10 mil dólares. Tá? O Bitcoin não chegou a 100 mil dólares. A Monero tem 18 milhões de supply. Tem o Tails Emission, mas é uma mixaria que gera de inflação, né? Para garantir que vai pagar os mineradores. Tem 18 milhões e poucos de Monero, menos do que 21 milhões do que Bitcoin. Tem um supply favorável para chegar tranquilamente nos 10 mil dólares. Só que é longo prazo. Se vai chegar daqui a um ano, eu não sei, mas tende a chegar nos 10 mil dólares e o objetivo é segurar Monero até lá. E outra coisa, pessoal, o Ethereum, tá? Ele caiu bastante, a dominância do Ethereum também caiu bastante, mas ele tende a bombar por quê?
O que levou o Ethereum não a subir muito? Foi exatamente a concorrência. A gente tem rede Polygon, a gente tem outras redes segunda camada que promete o que para o contra o Ethereum? Taxas mais baratas e mais velocidade. A questão de velocidade, o Ethereum está na mesma velocidade do que antes, eu acredito. Mas as taxas dele estão muito baratas. Então, para você transferir um Ethereum ou o SDT, DAI, PEP, sei lá, outro token para outro lugar, antes você gastava 10 dólares, 15 dólares, você fazia um staking na Aave, por exemplo, na hora de você sacar você tinha que pagar 300 dólares, 200 dólares, ou seja, só rico que conseguiria fazer staking, conseguiria fazer swap dentro da rede Ethereum para compensar, porque as taxas eram absurdas, 10 dólares, 5 dólares, 5 dólares é uma taxa absurda. Como é que você vai usar a DAI, o SDT, tendo que pagar R$25 para cada transferência que você faz? Hoje está na casa para você transferir Ethereum, tudo da rede Ethereum, o próprio Ethereum, para outro lugar, por 10 centavos. Ah, mas a Polygon é mais barata, a Tron é mais barata. A Tron, há uns meses atrás, estava custando 4 dólares para transferir. Eu não sei se melhorou, acho que deve ter melhorado. Um absurdo isso aqui. É um absurdo. E o Ethereum também era um absurdo. Hoje está melhor as taxas. O Vitalik já vem demonstrando que está querendo baratear tudo. Então, a concorrência do Ethereum tende a ser massacrada por essa revolução que vem ocorrendo no Ethereum. Então, embora ele tenha caído, está em 1.700 e 1.800 dólares. É muito promissor ela também. Eu acredito que ele vai atingir os 10 mil dólares, tá? Mas não é do dia para a noite também que isso vai ocorrer. E tá num preço bom para você estar acumulando, fazendo DCA também em Ethereum. Então, pessoal, você busca ganhar dinheiro ao invés de ficar perdendo dinheiro, porque você entra na hora errada, né? Então, domine a arte de entrar só quando valer a pena. Então, o método Eagle ele tem um filtro que permite você entrar justamente no momento que vale a pena. E no mercado de sinais, mercado de vídeo do YouTube, que fica dando sinal de day trade de graça, swing trade de graça, eles ficam dando um monte de sinal para ganhar corretagem em cima de você ou para promover a corretora. O método Eagle já trabalha com operações de qualidade porque a gente foca em ganhar, não adianta ganhar a taxa e o método ter um desempenho ruim porque fica perdendo toda hora. E no nosso site, na página inicial, na página comprar, você tem aqui o treinamento método Ultimate Eagle Signals, acesso vitalício e aulas semanais gravadas toda semana, com demonstrações do funcionamento do método, gráfico em movimento, não é gráfico parado. E o curso hoje está com mais de 34 horas, né? Mais de 34 horas de duração, mas tem 25 horas de aula também. A parte introdutória e intermediária, então quase 60 horas aí. E você tem ainda aulas toda semana. Toda semana você tem uma aula ali, aproximadamente 30 minutos a 50 minutos, com demonstrações no gráfico de 5 minutos, 5 segundos hardcore, provando que o método funciona. E também das operações que a gente passa no grupo secreto, que a gente acerta. A gente explica tudo que a gente fez antes de acertar, provando que o método funciona na prática. Franco Suíço continua liderando com relação às fiats. Em relação ao dólar desabando em relação ao franco suíço. Ele já fez aqui um repique. E se ele romper a mínima do candle da semana anterior, que é em 0.8198, se ele for para 0.8197, romper a mínima, né, essa semana, ativa um sinal Eagle, probabilidade de 80% de pelo menos 3 ondas de baixa do franco suíço contra o dólar americano. Então, franco suíço é a moeda fiat mais forte nesse ciclo. A gente tem os Estados Unidos envolvido com um problema de guerras de tarifa. Os Estados Unidos estão numa situação econômica crítica e a moeda dele tende a desvalorizar em relação a outras. Em relação ao real,
não vai desvalorizar tanto, talvez fique estável, mas em relação a outras moedas fiat fortes, como o franco suíço, e até contra o euro e ien japonês, ele tende a perder. A gente vê aqui ele contra o ien japonês entrando em tendência de baixo, que também pode dar um sinal Eagle. Se ele romper a mínima do candle da semana anterior, vai dar um sinal Eagle e, da mesma maneira, em relação ao franco suíço, tende a fazer aquelas 3 ondas de baixa. Se tiver força na terceira, poderá continuar o colapso do dólar em relação ao ien, que é uma moeda que sempre foi fraca em relação ao dólar americano. A gente vê aqui a explosão do ien japonês durante muitos anos, décadas aí, e está agora entrando claramente em tendência de baixa. E o dólar americano tende a definhar em relação ao ien japonês, que sempre foi uma moeda fiat fraca em relação ao dólar americano. O dólar americano contra o real brasileiro já vem numa situação diferente. Ele está ainda em tendência de alta em relação ao real brasileiro. Está aqui numa região de suporte, tá? Está numa região de suporte. Ele deu o sinal Eagle, fez as 3 ondas de alta, né? Deu o sinal de fraqueza, ABC corretivo sucedendo, próximo da 8,9. Então ele tende a explodir para cima e continuar em tendência de alta. O dólar americano contra o real brasileiro no médio prazo tende a subir. Pode ser porque a moeda brasileira é fraca em relação ao dólar. A gente tem liquidez no dólar. Temos o Tether, temos o SDC, temos o DAI. E você pode se dolarizar indo para stablecoins. Inclusive é o que eu recomendo, porque você tem mais segurança, você pode também usar táticas de anonimidade para esconder o quanto de dólar que você tem, para que você não seja sequestrado, como aconteceu naquele aquele primeiro exemplo. Então você vai gastar seus dólares que estão em stablecoins, você usa Monero, troca por Monero, sai gastando Monero para anonimizar o total de dólares que você tem. Você pode colocar esses dólares em staking, ganhar juros, fazer uma poupança, né, indo lá na Uniswap, criando um pool de liquidez de stablecoins, e dá para fazer um monte de coisa, tá? Sem burocracia nenhuma e fora do controle de certos governos, de um certo país que você está. Ele não vai conseguir controle sobre o que você faz com esses dólares em stablecoins, e você dolariza o seu patrimônio dentro de uma rede que tem liquidez e tem demanda. O stablecoin de dólar tem uma demanda gigantesca. E não tem stablecoins de franco suíço. Então você tem que partir para stablecoins de dólar, que são as que têm mais demanda, são as que têm mais credibilidade e mais uso. Então, quem é brasileiro, quem tem real, usa a porcaria do Pix. Você tem que usar se dolarizar por meio de stablecoins, tá? Que sem burocracia você pode conseguir essas stablecoins, pode conseguir elas também de maneira oculta de sequestradores, né? Você impede que esses dados caiam nas mãos erradas, etc. Mas quando você vai numa casa de câmbio comprar dólares físico em espécie, você pode ser sequestrado, etc. Ou vai ser visto comprando dólar ali e vão tentar te pegar. Então é mais viável com stablecoins para você comprar. Agora o Ibovespa, pessoal, ele vem demonstrando uma recuperação surreal. Ou seja, ele tinha tudo para cair, tudo para desenvolver uma queda gigantesca, e ele vem subindo de uma maneira até incompreensível. Inclusive eu errei, tá? Eu falei que ele iria desabar e ter um colapso gigantesco, igual aconteceu no S&P 500, mas ele surpreendeu e fez um movimento contrário. Então, o método Eagle e outros métodos também erram, né? Só que existe uma questão aqui. A força do Ibovespa está fraca há muito tempo, ou seja, esses movimentos aqui de alta são movimentos que não é mais do que 90%
da onda devolveu, então da onda 2 e aqui a onda 3 dessa tendência de alta, devolveu cerca de 90% com queda de 90% do tamanho da onda de alta. E o rompimento do topo anterior foi um rompimento com distância pequena. Esse topo tem uma distância bem pequena em relação a esse. Isso mostra fraqueza. A devolução de 90% de toda a alta que fez, mais topos ascendentes, mas a distância entre os topos é muito pequena. Só essa característica do preço denota fraqueza. E a gente vê aqui também, ó, subiu, ó, 100% praticamente da onda devolveu. É uma subida que denota fraqueza. É uma subida que denota fraqueza. No momento a gente está aí com um topo maior do que o anterior, uma distância pequena também. A gente ter aí cerca de 90% do movimento de alta devolvendo, voltando, denota também que é uma fraqueza, igual aconteceu no passado. Então é uma alta congestionada, tá fazendo topos e fundos ascendentes, mas é congestionado. Então não basta só fazer topos e fundos ascendentes e ter um movimento de topos e fundos ascendentes com amplitude pequena em relação aos topos aos anteriores e devolvendo tudo que valoriza a maioria do tempo. Isso mostra fraqueza, uma subida com fraqueza. Então, antes de um crash, é comum que o mercado esteja subindo e mesmo com tudo indicando que o mercado vai quebrar, a manada vai comprando na alta, depois vem o crash. É o que tende a acontecer com o S&P 500 e depois as outras bolsas vão desabar também. No crash de 2007, 2008 eu estava lá, eu operava na bolsa, eu ganhei dinheiro nesse crash, mas foi sorte, porque eu era iniciante. Eu saí no topo, né, do crash, foi jogada de iniciante de sorte, fui sortudo. E o Dow Jones caía e o Ibovespa bombava, o dólar começou a desvalorizar, o real começou a valorizar, depois veio o crash no S&P 500 e depois veio o crash na Bolsa Brasileira, que deu 60% de queda ou mais no Ibovespa. Em algumas ações caiu 90% em 2 meses apenas. Tá? Então, a gente tem o sinal do Warren Buffett fazendo caixa, o Warren Buffett também parece que se aposentou, se eu me lembro bem. Isso é um sinal claro de que o mercado está ruim. Ele tende a cair, tende a ocorrer crise. E a manada vai comprando enquanto está subindo e é uma armadilha. Então tem que comprar pouco para longo prazo e realizar as ações. Dinheiro no Bitcoin, criptomoedas, Monero, Ethereum e metais para se proteger. Ações, ter menos dinheiro, realizar mais aquilo que deu lucro e fazer caixa igual o Warren Buffett fez. Psicologia do trader de hoje. Vamos aqui para essa reflexão de George Soros. Eu provavelmente cometi tantos erros quanto qualquer investidor, mas consegui descobri-los mais rapidamente e, em geral, fui capaz de corrigi-los antes que causassem muito estrago. George Soros. Então você tem que ter um manejo de risco, uma gestão de risco inteligente quando você vai para o mercado. O primeiro ponto é testar com sabedoria o dinheiro que você tem. Então você vai fazer um curso de bolsa de valores, de ações, forex, etc. O que vai acontecer? O vendedor do curso, ele propõe, eu vou ser seu assessor. Vou ser seu assessor. O que ele propõe para você? Fazer as operações com todo o seu dinheiro. Vamos colocar aqui T de todo o seu dinheiro. Ou seja, ele é seu assessor, ele vai te passar sinais, vai te passar instruções, ou vai operar o dinheiro para você. E você vai usar todo 100% do seu dinheiro. O que acontece? O método dá errado, o método ele para de funcionar, ou você não consegue executar o método como tem que executar, porque você é iniciante. Então, se você vai ser iniciante em uma luta, sei lá, Muay Thai, você vai ser iniciante
E você vai apanhar no começo de faixas pretas, porque você é iniciante. Então até você aprender você vai apanhar, mas você vai sobreviver, você vai lutar na academia, etc. Vai usar proteção, vai para campeonatos e vai lutar com pessoas do seu nível até chegar na faixa preta. Mas até lá você vai apanhar, então você sobreviveu. E você teve que treinar muito. Com dinheiro, você perde tudo. Então você começou com dinheiro, e você começou com todo o seu dinheiro, e você vai lutar contra faixas pretas, ou seja, players grandes que estão dentro do mercado financeiro, que tem informação privilegiada, que manipulam o mercado, e o próprio mercado, que é um faixa preta contra você. Você vai perder para ele, porque você ainda não é um faixa preta, você tende a cometer erros. Se você usa todo o seu dinheiro, você quebra. Agora, se você usa uma mixaria do seu dinheiro para se testar, para treinar, igual no caso do Muay Thai, que você foi ali treinar, estudar, etc. E teve que treinar durante muitos anos para se tornar um faixa preta e conseguir competir com faixas pretas. Você com esse dinheiro pequeno, se você quebrar durante um ano, o dinheiro grandão, tem dinheiro grandão ainda, você deixou guardado para ficar mais um ano treinando. Ah, perdi de novo, cometi erros. Sem problema, fico mais um ano. Aí vamos dizer que daqui a 5 anos você consegue se tornar um mestre. Daí você vai poder pegar esse dinheiro grandão e começar o dinheiro maior, o dinheiro, todas as suas economias vai poder começar a operar pesado com dinheiro grande. O que acontece? Eu levei 8 anos para provar a metodologia Ultimate Eagle Signals, porque eu fiz backtests, eu estudei, simulei, e eu fiquei muitos anos com pouco dinheiro operando para provar que o método funciona. E aconteceu isso comigo, né? Perdia, quebrava, perdia. E tem métodos que eu testo, né? Que de fato eu quebro contas, porque está em teste, mas é pouco dinheiro, é uma mixaria. Então não tem problema quebrar, você está testando para descobrir se algo funciona ou não. E está testando com inteligência. Mas quando você faz a maioria dos cursos que existem no mercado, de mercado financeiro, de trading, investimentos, etc., eles querem ganhar dinheiro de você. Quanto mais dinheiro você colocar no mercado e executar ordens, maior vai ser a comissão deles. Então, eles querem que você coloque o dinheiro total, suas economias total, você quebra, perde tudo e eles ganham, a corretora ganha. Então é um mercado sujo. É um mercado sujo, um mercado maldoso, mas é assim que ele funciona. Eu já trabalho de maneira honesta, porque para mim compensa trabalhar dessa forma. Eu não quero ser responsável por... Eu quero ganhar dinheiro vendendo produtos e serviços também, como negócios, mas eu não quero destruir a vida das pessoas. Mas infelizmente corretores, assessores de investimentos, picaretas que tem aí no mercado, eles vão fazer isso sem dó e sem piedade, porque são pilantras, né? São malandros, e o mercado ele funciona assim. Mas o curso Ultimate Eagle Signals, a minha consultoria, é baseada em ajudar você a sobreviver no mercado. E você precisa operar com pouco dinheiro até você se tornar mestre. E eu nunca vi ninguém se tornar mestre em um mês. No mercado capitais, 90% do mercado ele quebra, as pessoas perdem dinheiro. Então você não vai conseguir, nem um gênio vai conseguir em um mês se tornar um mestre. Só que demora, inclusive envolve o emocional. É mais emocional do que inteligência a sobrevivência nesse mercado. É muito mais a capacidade emocional e psicológica do que a capacidade intelectual, de inteligência, de habilidades mentais. Então é um mercado muito difícil de ganhar dinheiro. Muito difícil. E, infelizmente, muita gente se ilude achando que em um mês vai conseguir se tornar um mestre. Então vamos tomar cuidado. Então, uma das maneiras de errar com inteligência é quando você cometer um erro, ter um plano para que esse erro seja minimizado, para que você não perca tudo. Então uma das táticas que você pode utilizar é essa. Sou iniciante no mercado financeiro.
eu vou né, no mercado financeiro colocar pouco dinheiro no começo, porque eu preciso me testar para provar que eu sou um mestre. Quero provar isso. Enquanto eu não conseguir provar, eu vou estar arriscando pouco. E vai levar 5, 8 anos para eu me tornar um faixa preta igual George Soros, etc. Mas se você não fizer isso, você vai perder tudo, você vai quebrar. E quando você se tornar um mestre, você vai ter uma mixaria de dinheiro que não vai dar para nada. Então, do que adianta você quebrar todo o seu dinheiro para aprender e se tornar um mestre sem dinheiro depois para investir? É melhor que você tenha paciência, use pouco dinheiro no começo, para quando você se tornar um mestre, de todas as vezes que você quebrou, foi pouco. E você tem muito dinheiro agora para investir e você tem conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Podem tirar de você, você pode perder a saúde, você pode perder bens materiais, mas se você tem conhecimento, esse conhecimento tira você da lama. Você pode usar esse conhecimento a seu favor, sobreviver e sair do abismo. Então você tem que investir em conhecimento, investir em saber, porque isso ninguém tira de você. Emprego tiram de você, podem quebrar sua empresa, mas o conhecimento fica com você durante toda essa vida, se você mantê-lo, se você continuar aperfeiçoando ele. E uma das maneiras de adquirir este conhecimento é fazendo esse processo, né, de se testar com pouco dinheiro, inteligentemente. Quando você se tornar um mestre, você tem um dinheirão lá, mesmo depois de ter quebrado várias vezes na sua jornada por buscar ser um faixa preta em especulação e investimentos. Tá? Bom, pessoal, além do método Ultimate Eagle Signals, você ganha quando compra o curso Ultimate Eagle Signals, o grupo de sinais, onde basta seguir os sinais de swing trade para todos os mercados e lucrar, e sinais de longo prazo com carteira portfólio cripto de longo prazo de 10 anos, para visar ganhar milhares de % em 10 anos ou mais. Demora, então não é do dia para a noite. Você pode entrar no grupo de sinais, comprar ele separado ou fazer o treinamento e ganhar de graça o grupo de sinais por 1 ano, pelo menos, e começar a lucrar assim que entrar. Na parte de Cybersecurity, temos o curso Ultra Anonimato Red Pill e temos a consultoria personalizada, onde você tem suporte de um serviço raro para te ajudar em questões particulares e personalizadas. Você pode também estar contratando esse serviço e também serviços comuns de Cybersecurity, de segurança, para assegurar a sua rede da sua empresa, etc. Você pode estar entrando em contato conosco. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Até mais. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha 1 ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais,
para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.